Fala galera, beleza? Sou o professor Cleve e na aula de hoje, na aula de matemática, nós vamos estudar expressões algébricas. A parte mais querida dos alunos, onde começa a misturar letras e números. Então vamos lá. Então aqui, expressões algébricas, como eu já falei, é a parte da matemática que mistura letras, números e operações, beleza? Então vamos ver um exemplo aqui. Nesse exemplo eu tenho x mais 5. X é uma variável, um valor que eu ainda não sei. Ok? Então eu chamo esse x a parte literal. Os valores que acompanham o x também chamam de parte literal. Beleza? E eu tenho a parte numérica, que são as mais simples. Vamos ver alguns exemplos aqui. Então eu tenho x mais 5, que a gente acabou de ver. Eu tenho meu x na parte literal e os 5 na parte numérica. Beleza? E aqui no segundo exemplo eu tenho 3a mais y menos 5. Também é uma expressão algébrica que está misturando duas variáveis, o a e o y, beleza? E ambos são partes literais, tranquilo? E aqui eu tenho menos 5 mais 2x, e em seguida eu tenho x mais 3y, tranquilo? E aqui nesse exemplo, 2x, eu tenho o meu coeficiente e tenho a minha variável na parte literal, beleza? Então, toda a parte literal vai estar acompanhada de um coeficiente e de uma variável. Então, nesse exemplo aqui, x mais 5. Quem é meu coeficiente? Quando não tem nenhum número acompanhando aquela letra, vai ser sempre 1. O coeficiente vai ser 1. Porque é como se eu estivesse multiplicando 1 por x. 1 vezes x dá x, não é? Então, vocês estão vendo aí x mais 5, o meu coeficiente é 1. Nem sempre o coeficiente vai estar lá descrito, vocês vão ter que ter essa ideia. Quando não tem nenhum número acompanhando, é porque é 1, beleza? As expressões algébricas são compostas por termos. Cada termo é separado por sinal de adição ou subtração, beleza? Então peguem bem essa parte que vocês vão entender agora. Os termos são chamados de monômios. Então a cada um termo é chamado de monômio. Binômio é um conjunto de dois termos. Trinômio é um conjunto de 3 termos. Beleza? E polinômios são diversos, de 4 termos em diante, ou todas essas expressões em um pacote só são chamadas de polinômios. Beleza? Então aqui nesse exemplo eu tenho x e y. Perceba que não tem nenhum sinal de adição ou subtração separando essas duas variáveis. Então elas compostam um monômio, um único termo. Beleza? Quando eu tenho a multiplicação, não tem separação de termos ali. Então, constitui um único termo, beleza? Então, vocês estão vendo aí x e y. Não tem também nenhum sinal de multiplicação, mas quando eu tenho duas letras juntas, significa que eu estou multiplicando, beleza? Ou um número e uma letra, eu não preciso colocar o sinal de multiplicação, ou se eu colocar, eu coloco um ponto. Tranquilo? Então, aqui, sempre que tivermos termos semelhantes, nós podemos juntar esses elementos. Eu tenho 3x mais 2x menos y. Perceba que o x ele se repete ali no 3x e no 2x. Eu posso juntar esses dois. 3x mais 2x dá quanto x? Beleza? Então, antes de eu seguir aqui, eu vou mostrar a vocês que eu tenho 3x e saiu um produto de 3 vezes x. Eu não preciso colocar o sinal de multiplicação porque eu tenho um número e uma letra. Se fosse dois números, eu teria que colocar o sinal, um pontinho ali, para representar a multiplicação. Beleza? E da mesma forma acontece no 2x. O 2 é o meu coeficiente e o x é a minha variável. E no y, qual é o coeficiente que está acompanhando o y? Perceba que tem menos y. E quando não tem número ali, a gente sabe que é o quê? É 1. Se tem menos, o coeficiente é menos 1. Tranquilo? Então vamos juntar aqui. Sempre que tivermos elementos iguais, nós podemos juntar. Ok? Então eu tenho 3x mais 2x. 3 mais 2 dá 5. Eu tenho 5x. Beleza? Então, vamos ver o valor numérico de uma expressão algébrica. O valor numérico de uma expressão algébrica é o valor que se obtém quando se substitui as variáveis por valores numéricos e se efetua as operações indicadas na ordem que devem ser operadas. Então a gente sabe a ordem das operações e lá vamos ter uma expressão. O valor numérico dessa expressão vai ser quando eu atribuir a essa variável um valor numérico. Bem simples, beleza?
Então vamos ver aqui um exemplo. Determine o valor numérico das expressões quando o x for 8 e o y for menos 2. Então o que é que eu vou entender disso aqui? Onde tem x, eu vou colocar o valor 8, e onde tem y, eu vou colocar o valor menos 2. E assim eu vou obter o valor numérico dessas expressões, beleza? Então temos aqui, no primeiro exemplo, 3x menos 2. Aqui não aparece y, tudo bem, eu só pego o x. Meu x é 8, então onde tem x lá, perto do 3, eu vou colocar 8. Perceba como é bem simples, bem fácil. Então aqui ficaria 3 vezes 8 menos 2. A gente aprendeu que na ordem das operações, a multiplicação tem prioridade. Então a multiplicação está acima da subtração, beleza? Então nós temos 3 vezes 8, que dá 24, 24 menos 2, que dá 22. Então o valor numérico dessa expressão, quando x for 8, é 22. Beleza? Então tem que deixar claro que quando o x for 8, porque se o x mudar o valor numérico da expressão vai mudar. É óbvio, né? Então, vamos ver o outro exemplo aqui. 2x mais y ao quadrado menos 5. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar o meu x, que é 8, e o meu y, que é o menos 2, e vou jogar nessa operação, substituindo o x e o y. Beleza? Então, a gente ficaria dessa forma aqui. 2x, 2 vezes 8, mais menos 2 ao quadrado, menos 5. Beleza? Como ficaria isso aqui? A gente aprendeu quem é que vem primeiro numa expressão numérica. Então, primeiro eu vou operar a potência. Nesse caso, eu vou operar a potência. Só que perceba, é menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. A gente aprendeu isso na aula de potência, não foi? Então, menos 2 vezes menos 2, 2 vezes 2 dá 4, menos vezes menos dá mais. Menos com menos dá mais. Lembram disso, né? Então, já que eu fiz a potência aqui, eu já coloquei o resultado. Então, agora ficou mais fácil. Eu já multipliquei 2 vezes 8, que dá 16. Elevei a potência, menos 2 ao quadrado, que dá 4 positivo. E menos 5 eu repeti. Então, agora eu só tenho sinais de adição e subtração. Então, eu faço a operação normalmente. 16 mais 4, 16 mais 4 dá quanto? Dá 20. 20 menos 5 dá 15. Então, o valor numérico dessa expressão, quando x for 8 e o y for menos 2, é igual a 15. Beleza? Vamos ver um exemplo de uma aplicação. Como seria? O dono de uma loja resolveu fazer uma promoção. Então, tá aí a promoção que ele fez. Se na compra de um televisor, nesta promoção, cada prestação é de 250, quanto custa esse televisor? É uma questão clássica, vai cair em muitas provas vestibulares. Tá lá, ele diz que a promoção é uma entrada de R$100 e o restante em 5 prestações iguais. Beleza? Essa é a promoção que está nessa loja. E aqui ele diz, se na compra de um televisor, cada prestação é de 250. Quanto custa esse televisor? Então, assim, a gente monta a expressão, ficaria 100, que seria o meu valor fixo, mais 5 prestações. 5 vezes as prestações, beleza? Então, nesse caso, a prestação é 250. Qual o valor total desse televisor? Onde tem P, que eu chamei de P, a minha prestação, minha variável, eu vou atribuir 250, beleza? Então, perceba, se fosse qualquer outro valor, era só substituir. Tranquilo? Então, eu tenho 100, que for o valor fixo, mais 5 vezes as prestações. Nesse caso, as prestações é 250. Ficou 100 mais 5 vezes 250. Quem vem primeiro, a gente sabe que é a multiplicação. 5 vezes 250 dá 1.250. Mais 100, que estava lá fixo, vai dar 1.350. Beleza? Galera, é bem simples. Não tem complicação, é só prática. Beleza? Qualquer dificuldade que você estiver tendo aqui, acompanhe as aulas no YouTube. Estarão lá disponíveis também. Beleza? Vamos ver agora o grau de um monômio. O grau de um monômio, como que se obtém? O grau do monômio com coeficientes não nulos, beleza? Se dará através da soma entre os expoentes da parte literal. Então a gente viu que podemos ter duas ou mais variáveis em uma parte literal. Então se eu tiver duas, eu vou fazer a soma dos expoentes.
Se eu tiver só uma, o grau se dará pelo expoente, beleza? Então aqui nesse exemplo, 2xy. Isso é um monômio, pois eu não tenho sinal de adição e nem de subtração separando. Então eu tenho 2xy, beleza? Aparecem duas variáveis, mas qual é o grau? Como é que eu vou obter o grau desse monômio? Se vocês perceberem, o x e o y, eles não têm nada escrito ali, mas quando não tem nada, a gente sabe que o expoente é sempre 1, beleza? Então aqui eu tenho 2x elevado a 1 vezes y elevado a 1. Então o grau desse expoente vai ser 1 mais 1, que é igual a 2. Então é um monômio de segundo grau, beleza? Por quê? Aparecem duas variáveis. Se fosse só uma, se fosse só 2x, qual era o grau? Seria de grau 1, porque o x só aparece um ali. Às vezes nem vai aparecer esse sinal de cima. Como vocês viram nesse exemplo, não vai aparecer. Pode ser que apareça. Beleza? Então, bem simples. Então, vamos ver outro exemplo aqui. Eu tenho 6a ao quadrado e b elevado à quinta potência. Então, novamente, eu tenho duas variáveis. Beleza? Se eu tenho duas variáveis, eu vou pegar os expoentes dessas variáveis e vou somar. Bem simples. Então, qual é o grau desse monômio? Ele é um monômio, pois ele não tem sinal de adição e nem subtração separando. Então, constitui um monômio, beleza? Então, vou somar as partes das variáveis dos coeficientes. No A, ele está elevado a 2 e o B, ele está elevado a 5. Então, qual é o grau desse monômio? Bem simples, 2 mais 5. 2 mais 5 é 7. Então, esse é o monômio do sétimo grau, beleza? Vamos ver outro exemplo bem simples, onde aparece só uma variável. Então, nesse caso, eu tenho 5y elevado à sexta potência. Qual é o grau desse monômio? Olha, se não tem outra variável, o grau vai ser o que está lá. Então, é o monômio do sexto grau. Beleza? Vai pegar aquele expoentezinho e vai representar o meu grau. Então, eu tenho um monômio do sexto grau. Viu como é bem simples identificar o grau de um monômio? Então, vamos ver esse outro exemplo. Quando eu tenho um número qualquer, sozinho. O que é que acontece aqui? Quando tem um número, é como se eu tivesse elevado x a 0. E x elevado a 0 dá 1. 1 vezes 10 dá 10. Então, o grau desse monômio, quando for um número qualquer e estiver sozinho, é um monômio de grau 0. Beleza? Bem simples. Vamos ver agora monômios semelhantes. Quando dois ou mais monômios apresentam a mesma parte literal, eles são denominados de monômios semelhantes, ou termos semelhantes. Beleza? Então, essa operação que nós fizemos, nós já vimos no começo da aula que a gente consegue juntar. Então, aqui, eu tenho 2x ao quadrado mais 3x mais 2x menos y. Perceba que o x lá, o primeiro ali do primeiro monômio, ele está ao quadrado. E os outros dois estão elevados a 1. Então, esse que está ao quadrado é diferente desses dois, beleza? Apenas esses dois que estão com o mesmo expoente, com a mesma parte literal, são monômios semelhantes. Tranquilo? E adição de monômios. Como é que a gente faz essa adição? A gente acabou de ver. Em expressão algébrica, se todos os monômios ou termos são semelhantes, podemos tornar mais simples a expressão adicionando algebricamente os coeficientes e mantendo a parte literal. Essa operação também pode ser chamada de redução dos termos semelhantes. Beleza? Então vamos ver aqui. Isso aqui foi o que a gente fez no começo da aula. A gente reduziu esses termos semelhantes. Então, se eu tenho a expressão 2x ao quadrado mais 3x mais 2x menos y, eu consigo reduzir essa expressão que tem 4 monômios em uma expressão que tem 3, pois eu consigo juntar 3x mais 2x, tornando 5x. Beleza? Então, agora eu reduzi a quantidade de monômios que tinha nessa expressão. Ficou 2x ao quadrado mais 5x menos y. Beleza? E a multiplicação? Como é que faz a multiplicação? Para multiplicar dois ou mais monômios, multiplicamos os coeficientes entre si e multiplicamos as partes literais entre si. Beleza? Vamos ver um exemplo aqui. Qual monômio representa a área desse retângulo? Perceba que a altura desse retângulo ele é 3x e a largura ele é 7x. Então, tem variáveis na altura e na largura. Mas para achar uma área de um retângulo, a gente multiplica a base vezes a altura, não é? Então, nesse caso, ficaria 7x vezes 3x. Perceba que a parte literal é igual.
E as partes numéricas, o que é que eu vou fazer? O que é que a gente viu? Multiplica a parte numérica com a parte numérica e a parte literal com a parte literal. Então, 7 vezes 3 dá 21, não é? 7 vezes 3 é 21. E x vezes x fica quanto? X vezes x a gente lembra isso de algum lugar. X vezes x multiplicando duas vezes, então é x ao quadrado. Beleza? É como se eu estivesse multiplicando x elevado a 1 vezes x elevado a 1. Multiplicação de potência de mesma base, o que é que eu faço? Eu somo os expoentes. Então fica x vezes x, que dá x ao quadrado. Bem simples, beleza? Então, essa expressão 7x vezes 3x daria 21x ao quadrado. Continua um monômio. Então, o monômio que representa essa área é justamente esse aí, beleza? E a divisão de monômios, como é que acontece? Para dividir monômios para o outro, dividimos os coeficientes entre si e as partes literais entre si. Então, nada muda aqui, tranquilo? Tudo que a gente já conhece. Então, eu tenho esse exemplo. 12x elevado à quinta vezes y elevado à terceira, dividido por 4x elevado à terceira, y elevado à segunda. Vou lembrar uma propriedade de potências. Divisão de potência de mesma base. O que é que eu faço? Eu repito a base e subtraio os expoentes. Então, nesse caso aqui, a elevado a m dividido por a elevado a n. A fica a elevado a m menos n. Só para relembrar uma propriedade de potência, que você já conhece, beleza? Então, agora a gente consegue fazer essa divisão. Eu peguei essa expressão que eu estou dividindo e eu separei. Porque eu posso separar como se eu estivesse multiplicando frações, beleza? Então, agora fica mais fácil de você entender aqui. Perceba que eu só coloquei os parte numérica e parte numérica, partes literais e partes literais iguais. Eu separei para facilitar o meu trabalho. Então, como é que eu faço essa divisão? 12 dividido por 4, eu primeiro efetuo essa divisão. Então, 12 dividido por 4 fica quanto? Quantas vezes 4 cabem dentro de 12? Cabem 3 vezes, não é? Exatamente. E aqui agora, o que é que acontece? Eu tenho x à quinta dividido por x à terceira. Muitos de vocês vão dizer, professor, não tem como dividir x que eu não sei nem quem é. Eu escuto muito isso. Mas se vocês perceberem, vocês podem aplicar a propriedade de potência. Então a gente lembra, ó, divisão de potência de mesma base, o que é que eu faço? Eu repito a base e subtraio os expoentes. Quem é que está em cima? 5. Quem é que está embaixo é o 3. Então fica 5 menos 3. Beleza? Divisão de potência de mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes. Então nesse caso ficaria 5 menos 3, que dá 2. Ficaria x elevado a 2. Beleza? Viu como é simples? E aqui no y, a mesma coisa. Eu tenho y à terceira dividido por y ao quadrado. Y elevado à segunda. Então o que é que eu vou fazer? Divisão de potência de mesma base. Eu vou repetir minha base. Quem é minha base? É y. Quem é meus expoentes? Eu vou ter que subtrair. 3 menos 2. 3 menos 2 dá quanto? Dá 1. Quando é 1, a gente sabe que não precisa colocar. Então o resultado dessa expressão fica 3x ao quadrado vezes y. Ok? Dúvidas? Tranquilo? Então, é isso que acontece. E a potência, a potenciação de monômios? Realizamos a potência dos coeficientes e multiplicamos os expoentes da parte literal. Bem simples. Então, nesse caso, eu tenho AB ao quadrado. Como é uma multiplicação, eu vou levar ambas variáveis ao quadrado. Então, fica A ao quadrado vezes B ao quadrado. Beleza? Então, aqui nesse exemplo, eu tenho menos 10 vezes x à terceira vezes y, e tudo isso está ao quadrado. Perceba que o ao quadrado está depois do parênteses, então está englobando tudo que está dentro desse monômio. O que é que eu vou fazer? Vou elevar o menos 10 ao quadrado, vou elevar o x ao cubo ao quadrado e vou elevar o y ao quadrado. Ao quadrado é sempre elevando a segunda potência, beleza? Então fica mais fácil de entender eu separando isso. Menos 10 ao quadrado fica menos 10 vezes menos 10. Menos com menos fica quanto na multiplicação? Menos com menos fica mais. 10 vezes 10 fica quanto? Fica 100. Então fica 100 positivo. Mais 100. Beleza? E aqui eu tenho um x à terceira elevado ao quadrado, elevado à segunda. Perceba que tem um parêntese. Esse parêntese ali eu coloquei para que vocês entendam. Muita gente ia elevar o 3 ao quadrado e depois elevar o x. Não.
eu coloquei esse parênteses para organizar, para você saber que ali não pode fazer dessa forma. Então, eu vou primeiro elevar o 3, se fosse um número eu elevaria o 3, e depois eu elevaria 2. Dá diferente se vocês fizerem de outra forma. Mas como eu não sei o valor de x, é uma variável, o que é que eu tenho que fazer? Usar uma propriedade de potência. Então, quando a gente tem uma potência de potência, o que é que nós fazemos? Multiplicamos os expoentes. Quem está dentro multiplica com quem está fora. Então, nesse caso, nós temos x à terceira elevado ao quadrado. Eu vou multiplicar 3 vezes 2. Beleza? Bem simples. 3 vezes 2 dá quanto? Dá 6. Então, ficaria x elevado à sexta potência. Beleza? E o y? O y ele não aparece nenhum expoente, então vai ficar o y ao quadrado mesmo. Tranquilo? Então, o resultado desse monômio que está elevado ao quadrado seria o quê? 100x à sexta y ao quadrado. Beleza? Continuou com monômio, só que os valores mudaram. Tranquilo? Então, ficaria dessa forma. Galera, então é isso por hoje. Beleza? Até a próxima aula. Bons estudos. Repete essa aula, assiste novamente no YouTube se ficou com dificuldade. Resolve as atividades no livro. Tranquilo? Então, falou galera, até a próxima aula.